aí galera, eu sou a Gabi, você está no Prisma Tutoriais e o vídeo de hoje é para você que nunca usou Photoshop na vida e não sabe por onde começar neste incrível software de design. Este vídeo vai ser uma visão geral do Photoshop, onde eu vou passar pelas principais ferramentas que nós temos lá dentro. Se você está procurando por um tutorial que fale tudo sobre Photoshop, eu lamento, mas você provavelmente não vai encontrar, porque o Photoshop tem centenas de recursos. O que você precisa fazer é definir o seu objetivo e basear a sua pesquisa a partir disso. Por exemplo, se você é um social media e vai usar o Photoshop para criar posts para as redes sociais, se você é um fotógrafo e quer fazer o tratamento das suas imagens, se você vai fazer thumbnails para o YouTube e entre outros. Então segue comigo nesse vídeo, já deixa o seu like e comenta aí qual o seu objetivo no Photoshop para que eu possa fazer um vídeo de introdução dedicado especialmente ao seu nicho. Ao abrir o Photoshop, então você vai se deparar com essa tela aqui. Pode variar um pouco de versão para versão, mas é basicamente isso aqui. Aqui então estarão todos os últimos projetos que foram feitos e para começar um novo projeto você tem duas opções. Você pode abrir uma imagem que já existe no seu computador ou você pode criar um novo arquivo. Na maioria das vezes eu prefiro criar um arquivo e inserir a imagem dentro do arquivo, né? Então cliquei aqui para criar um novo documento. Aqui então você vai começar definindo a largura e a altura do seu documento. Se você vai fazer um post para o Instagram, por exemplo, as dimensões do post do Instagram é 1080 por 1080. Aqui você vai colocar a unidade de medida que você vai usar para criar o seu documento, se vai ser pixels, polegadas, centímetros, milímetros, pontos ou picas. Aqui você vai poder desabilitar ou habilitar a opção de pranchetas. Eu sempre deixo essa opção ligada. A opção de pranchetas é interessante quando você precisa criar uma versão feed e uma versão story de um mesmo post, né? Você vai poder ter essas duas imagens dentro do mesmo arquivo. Aqui você vai poder configurar a resolução do seu arquivo. Se você está fazendo um post para o Instagram, thumbnail para o YouTube, qualquer coisa do tipo, você pode trabalhar com 72 ppi tranquilamente. Mas se você estiver fazendo um arquivo que vai ser impresso, então você vai colocar aqui na resolução 300 ppi. Mas atenção ao mudar essa resolução aqui, porque quanto maior a resolução, mais processamento do seu computador o Photoshop vai precisar para rodar. Então se você não tem aquele PC da NASA, né, trabalha aqui em 72 ppi para não ficar alagando tudo. E se esta não for a primeira vez que você está abrindo o Photoshop, se você já abriu o Photoshop no seu computador e você sentiu que ele estava travando muito, eu vou deixar um vídeo aqui no card onde eu dou várias dicas para a otimização tanto do Photoshop quanto do Illustrator, para eles rodarem mais liso na sua máquina. Aqui embaixo, então, você vai poder configurar o perfil de cores, né? Se você vai fazer algo que vai ser impresso, além de mudar a resolução ali para 300 ppi, você também vai mudar o perfil de cores para CMYK, né? Que não está aqui porque a opção de pranchetas está habilitada. Você não consegue usar as pranchetas se você for usar outro perfil de cores que não seja o RGB. E se você não sabe qual é a diferença entre o perfil de cores RGB e o perfil de cores CMYK, eu também vou deixar um vídeo aqui no card onde eu explico a diferença entre esses dois. E por último aqui você vai configurar o conteúdo do plano de fundo, né? Se você quer que o documento seja criado com fundo transparente, branco ou preto. Eu sempre deixo o plano de fundo transparente porque eu posso adicionar uma cor de fundo posteriormente lá dentro do documento, lá na edição. Pra gente adentrar o Photoshop aqui, então eu vou criar um documento de 1920 por 1080 pixels, que é o tamanho horizontal padrão. Este vídeo, por exemplo, ele tem essa dimensão de 1920 por 1080 pixels. E além de configurar a dimensão do documento aqui, você também pode usar um dos presets prontos que tem aqui no Photoshop, né? Se você vai fazer uma impressão, aqui tem o tamanho certinho já da folha A4, da folha A6, A5... E se tiver um formato de documento que não tem ali nos presets prontos ali do Photoshop e é um formato que você vai usar com frequência, né? Você pode salvar ele aqui, né? Você pode nomear aqui e salvar o formato para não ter que definir aqui, colocar esses números aqui toda vez que você for trabalhar. Adentramos então aqui no Photoshop, né? E tá vendo esse nomezinho aqui, prancheta 1? É porque a gente deixou a opção de prancheta habilitada ali na criação do documento. E quando você tem a prancheta, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode criar várias imagens, várias coisas dentro de um único documento.
E o fundo da minha imagem está esse quadriculado aqui, esse xadrez, porque eu deixei a opção transparente ali, né? Então se eu quiser adicionar uma cor, é só eu vir aqui embaixo, ó, tem essas opções aqui. Eu clico aqui nessa bolachinha aqui, nessa bolinha meio a meio. E aqui na primeira opção, cor sólida, aqui eu posso selecionar a minha cor de fundo. E mesmo que você queira o seu fundo branco ou preto, que são opções que já tem ali naquela página inicial, ali na criação do documento, né? É mais interessante você criar o documento com fundo transparente e adicionar essa camada de cor sólida aqui, porque se você mudar de ideia ao longo do projeto, é só dar 2 cliques aqui e alterar para a cor que você quiser. Agora então eu vou falar dos principais painéis do Photoshop que vão estar presentes em todo momento que você trabalhar aqui dentro, qualquer projeto, você vai ter a barra de ferramentas e o painel de camadas. Aqui no painel de camadas vai ficar tudo que tiver dentro do seu projeto. Todas as imagens que você colocar aqui dentro vão estar aqui e esse painel de camadas funciona de forma hierárquica. Então, o que tiver em cima vai aparecer por cima, né? E o que tiver embaixo, por exemplo, se tiver alguma coisa embaixo dessa camada de cor sólida aqui, não vai aparecer, né? Porque ela tampa tudo, ela pega toda a imagem aqui. E para você colocar uma imagem aqui dentro é muito simples, basta você ir lá na sua pasta e simplesmente pegar a imagem e arrastar aqui para dentro do Photoshop. Ou você também pode vir aqui em arquivo, aqui em cima e colocar incorporado. E em cada camada que você tiver aqui no painel de camadas vai ter esse olhinho aqui que você pode habilitar e desabilitar para tirar ou colocar a visualização da imagem que você está selecionando. Aqui embaixo do painel de camadas nós também temos esse lixeirinho aqui para você excluir a camada. No meu caso aqui tá dando que não é possível usar essa opção porque eu não tenho nenhuma camada selecionada. Para você selecionar a camada basta clicar nela. Ou você pode ativar aqui no seu, provavelmente ele já vem habilitado, né? Originalmente já vem habilitada a seleção automática aqui, mas eu desliguei. Então você pode deixar ativado e com a seleção automática basta você clicar na imagem que já vai selecionar, né? Quando você está trabalhando com muitas imagens, muitos elementos na tela, é bom desativar isso aqui para não mexer com o que você não quer, né? Aqui do lado da lixeirinha nós temos esse maisinho aqui que você pode criar uma nova camada. Então se você quiser fazer uma pintura aqui, por exemplo, ó, vou pegar o pincel aqui, vou aumentar e fazer um ponto preto aqui em cima do logo do Instagram. Só que eu não quero fazer esse ponto preto na camada, diretamente na imagem do Instagram. Então eu posso criar uma nova camada aqui só para isso. Do lado do sinalzinho de mais nós temos essa pastinha aqui que é para você criar um novo grupo. Então você pode selecionar aqui várias camadas segurando o Shift e clicar aqui na pastinha para agrupar todos dentro de uma pasta. Se você quiser desfazer essa pasta é só dar Ctrl Shift G. Aqui do lado da pastinha, então, nós temos esse menu aqui com várias ferramentas um pouco mais avançadas. Se você quiser um tutorial específico de alguma dessas ferramentas, não deixe de comentar. Do lado desse menu, nós temos a opção de adicionar uma máscara de camada. E para que serve a máscara de camada? A máscara de camada funciona assim, você adiciona ela, você pega o pincel preto e você pode apagar uma parte da imagem, e se você colocar a cor branca você pode reconstituir aquela parte que você apagou, né? Essa é a diferença entre usar máscara e usar a borracha, né? Se você usar a borracha direto você não vai poder recuperar o negócio se você quiser depois. Do lado da máscara nós temos o menu de estilos de camada que você também pode acessar ao dar 2 cliques na camada. Aqui nesse painel você tem várias opções para estilizar a sua imagem, né? Você pode colocar uma sombra projetada, você pode usar um traçado também, que no meu caso aqui ficou bugado porque ele tem uma sombra, um negócio aqui embaixo. Se você está trabalhando com um ícone, por exemplo, e ele é branco e você quer deixar ele azul, por exemplo, você pode usar o estilo aqui de sobreposição de cor. Estes então são os principais recursos aí do painel de estilos de camada, né? Como eu disse, o Photoshop tem centenas de recursos e só esse painel aqui já vale um vídeo completo, né? Agora vamos então para a barra de ferramentas, né? Em primeiro lugar nós temos aqui a ferramenta de mover, que você também pode acessar pela tecla de atalho V, e com ela você vai mover os elementos aqui do seu projeto. E se você der um clique direito aqui na ferramenta mover, você vai ver que vai ter aqui também a ferramenta prancheta. Com essa ferramenta você consegue desenhar a prancheta aqui no tamanho que você quiser.
Na sequência aqui nós vamos ter a ferramenta de letreiro retangular, então com ela você vai poder fazer seleções retangulares. Para desfazer a seleção basta dar Ctrl D. E aqui também, se você der um clique direito, vai ter outras ferramentas como o letreiro elíptico, que você pode fazer seleções circulares. Tem também o letreiro de linha única e o letreiro de coluna única. Sinceramente, eu nunca usei esses dois. E o que eu posso fazer com essas seleções? Eu vou pegar aqui a ferramenta de letreiro retangular, vou selecionar aqui uma areazinha, vou selecionar aqui a camada da logo do Insta, vou dar um clique direito e vou rasterizar a camada. Com a camada rasterizada, eu posso dar Ctrl X, que vai fazer esse recorte aqui. Se você der Ctrl X e a camada não estiver rasterizada, não vai acontecer nada. E como eu vou saber quando a camada está rasterizada ou não? Porque vai ter esse símbolozinho aqui de objeto inteligente. Então, se você rasterizar a camada e você quiser transformá-la em um objeto inteligente novamente, basta dar um clique direito aqui e converter em objeto inteligente. Na sequência aqui, então, nós temos o laço poligonal, que também é uma ferramenta de seleção, que você pode desenhar aqui a forma que você quer selecionar. E essa daqui também, como a maioria das ferramentas que nós temos aqui nessa barra de ferramentas, se você dá um clique direito, vai desbloquear outras ferramentas, né? Além do laço poligonal, tem a ferramenta laço, simplesmente, que você pode selecionar livremente. Na sequência, então, nós temos mais ferramentas de seleção, né? Vamos abrir aqui o menuzinho com o botão direito e a primeira aqui é a ferramenta de seleção de objeto. Você pode usar ela quando você quer selecionar um objeto que está bem definido na imagem. Basta fazer o quadradinho aqui, esperar o Photoshop pensar um pouquinho e ele já vai selecionar ali automaticamente. Ctrl D para desfazer a seleção. E nós temos aqui a ferramenta de seleção rápida, né? Que é tipo um pincel, assim, que você vai passando, ele vai reconhecendo ali o que tem ali para selecionar. E por último aqui nesse menuzinho nós temos a ferramenta de varinha mágica. Se eu clicar aqui nessa área branca com a varinha mágica, por exemplo, ela vai identificar todas as partes ali onde ela tá vendo aquela mesma cor, né? Eu não sei onde que ela tá vendo branco aqui, mas enfim. Se você quiser que ela selecione só a parte que você clicou, você ativa a opção adjacente aqui. E aí ela vai selecionar, ó, só essa parte aqui, só o que você clicou. Na sequência nós temos a ferramenta de corte, né? Aquela ferramenta básica que até o editor de fotos ali da galeria do celular tem. Do lado da ferramenta de corte nós temos a ferramenta quadro, que eu sinceramente não sei para que serve, eu nunca usei, nunca vi ninguém usando isso. Na sequência nós temos o conta-gotas, né? Com conta-gotas você pode pegar qualquer cor que tiver aí na sua imagem, né? Se você quiser usar esse laranja aqui, por exemplo, você pega esse laranja aqui com conta-gotas, pega o pincel e usa o laranja que você pegou ali. Do lado do pincel nós temos a ferramenta carimbo. Carimbo funciona assim, você segura Alt, pega uma área de referência aqui e aí você pode copiar aquela área, né? Isso aqui é útil para tirar espinhas do rosto, por exemplo. Depois do carimbo, nós temos a ferramenta pincel do histórico, que eu também não sei para que serve, nunca usei. Galera que usa o Photoshop aí para desenhar, fazer concept art, deve manjar mais dessas ferramentas de pincel, né? E por falar em pincel, eu esqueci de um detalhe muito importante, eu esqueci de mostrar a imensa gama de pincéis que tem aqui, né? Você pode fazer uma pintura sólida, você pode fazer uma pintura mais macia, você pode fazer uns granulados aqui, umas coisas, tem uma imensa variedade aqui de coisas que você pode fazer, de texturas que você pode usar, né? Na sequência, então, nós temos a ferramenta de borracha, que, sinceramente, você só usa borracha enquanto você não conhece a máscara, né? Porque não tem por que você fazer o apagamento aqui de forma definitiva, se você pode usar a máscara e recuperar a imagem ali depois, se você quiser, né? Não sei vocês, mas eu mudo de ideia várias vezes durante um processo. E depois da borracha nós temos aqui a ferramenta de degradê. Eu até coloquei outra imagem aqui para mostrar um efeito muito interessante que você pode criar combinando a ferramenta de degradê com a máscara de camada, né? Você adiciona uma máscara aqui na camada e segurando o Shift para fazer uma linha reta, você pode criar essa transição aqui na imagem. Ao dar um clique direito aqui na ferramenta de degradê, vai abrir o menuzinho e aqui nós temos a ferramenta lata de tinta, que eu acho que todo mundo conhece lá do Paint, né?
Para usar essa ferramenta você também tem que rasterizar a camada e aí é só jogar a cor aqui, né? Na sequência nós temos aqui a ferramenta borrar, né, que você pode literalmente borrar aí a borda da sua imagem. Temos aqui também as ferramentas de subexposição e superexposição. A subexposição vai clarear determinada área de uma imagem e a superexposição vai escurecer a área que você pintar. Na sequência nós temos a ferramenta caneta, que você pode desenhar formas livremente aqui. A caneta também pode ser usada para fazer seleções, é só você trocar aqui de forma para demarcador, aí você marca a área aqui, vai aqui em seleção e cria uma nova seleção. Aqui nós temos a ferramenta de texto. Se você abrir o menuzinho aqui também vai ter a ferramenta de texto vertical, né, se você está fazendo um design aí diferenciado. E essa aqui também é bem intuitiva, né? Só dar um clique aqui e fazer o seu texto. Você pode alterar as propriedades do seu texto aqui no menu de caractere. Se esse menu não estiver aqui nessa barra lateral, você pode encontrá-lo aqui em janela e ativa aqui o menu de caractere. Aqui você pode configurar o tamanho, o espaço que vai ter entre as linhas do seu texto, o espaço que vai ter entre as letras do seu texto. E você também pode usar estilos de texto como itálico, negrito, você pode deixar tudo em caixa alta e entre outros aqui. Depois do texto, então, nós temos aqui a ferramenta seleção de demarcador, no qual eu também não sou familiarizada, nunca vi ninguém usando. Aqui embaixo você vai ter as formas, né? Com um clique direito aqui você pode escolher aqui se você quer criar um retângulo arredondado, uma elipse, polígono, uma linha, ou a ferramenta de forma personalizada aqui, né? Que você vai ter uma infinidade aqui de formas para criar. Em penúltimo lugar temos aqui a ferramenta mão, que é para você se movimentar pela imagem quando você estiver usando o zoom, né? Você também pode utilizar essa mãozinha aqui segurando a barra de espaço e dando um clique direito aqui tem a ferramenta girar visualização. E você pode girar aqui e aí é só redefinir a visualização aqui em cima para voltar ao normal. E por último temos a ferramenta de zoom, que você também pode usar pela tecla de atalho Z. Para voltar a visualização para o tamanho normal, basta dar Ctrl 0. E isso então, galera, é 10% do Photoshop, ou até menos, né? Realmente tem muita coisa aqui, como eu disse, você tem que ver qual é o seu objetivo, o que você vai criar aqui e basear sua pesquisa nisso. E aí, já está conseguindo se localizar melhor dentro do Photoshop? Se ficou qualquer dúvida ao longo do vídeo, não deixe de comentar. E também não deixe de comentar qual o seu objetivo ao aprender a usar o Photoshop, se você é um social media, se você é um fotógrafo, pois eu posso estar trazendo um vídeo aqui no canal apresentando ferramentas que tem lá no Photoshop dedicadas ao seu nicho, né, que vão ajudar no seu trabalho. E também não deixe de conferir os outros vídeos que tem aqui no canal. Eu já fiz vários e vários tutoriais de Photoshop. Se você está aprendendo a mexer no Photoshop para um projeto em específico, talvez eu tenha algum vídeo aqui que pode te ajudar.